Nós vamos iniciar. Obrigado, João. Nós vamos iniciar. Hoje é só uma introdução. Eu prometo ser bem breve também nessa palavra. É só uma introdução desse assunto que a gente tem chamado de DNA. Por que DNA? Nós estamos entrando na terceira ou quarta geração. Há uma dúvida nisso. Terceira ou quarta geração de igrejas da Vineyard. Okay? Então, é um movimento relativamente jovem. Nós vamos falar um pouquinho sobre datas aqui. E é impressionante como, em pouco tempo, a gente pode perceber que algumas coisas que são essenciais se perdem. Para vocês terem uma ideia, uma referência bíblica. Paulo, quando esteve na cidade de Éfeso, plantou a igreja em Éfeso, discipulou aqueles irmãos, ficou muitos anos lá, ficou alguns anos lá, ele não queria ficar, ele queria passar rapidinho, ficou algum tempo lá. Ele tinha um grande carinho pela igreja em Éfeso, né? A carta de Paulo aos Efésios, né? Uma carta muito pastoral, uma carta de muito cuidado, de muito zelo. Mas os irmãos lembram que lá em Apocalipse, quando João tem a visão na ilha de Patmos, das igrejas, né? O anjo que escreve as igrejas, uma das igrejas era a igreja de Éfeso. E você lembra qual era o problema da igreja de Éfeso? O que o anjo tinha contra ela? Você lembra? Qual era o problema da igreja de Éfeso? Eu não... Mas, né? Isso mesmo, não. Isso aí. Alguém, por favor, fale. Ela desviou. Ela perdeu o primeiro amor. Ela se esqueceu de tudo que tinha passado. E sabe quanto tempo tem da carta de Paulo para a carta de João? Há algumas dúvidas aí, entre 60, talvez 60, alguns acham que é 90 anos, mas talvez, eu gosto dessa data, 60 anos. 60 anos, talvez, de um período entre uma igreja que era extremamente ativa, uma igreja importante, uma igreja que era dedicada, tinha um DNA, tinha uma identidade, sabia para onde estava indo. 60 anos depois, a igreja estava perdida. A igreja não sabia para onde ia mais. Então é importante, de tempos em tempos, relembrarmos algumas coisas. No Antigo Testamento, o povo fazia isso. De tempos em tempos, um sacerdote, um levita, alguém pegava os pergaminhos lá, a lei, e relembrava, e lia para o povo. Olha, vamos relembrar aqui, porque já passaram duas gerações, uma geração já morreu, a geração que viu o mar vermelho abrir, que viu o maná cair do céu, essa geração já passou. A gente precisa contar essa história, a gente precisa relembrar quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então o DNA é importante, e aí o movimento, de modo geral, no mundo inteiro, tem feito esse resgate, essa releitura aí desse DNA, e nós vamos fazer isso em alguns domingos ao longo desse primeiro semestre. Então, essa é a série que nós vamos falar. Próximo, João. E aí eu quero, antes de entrar propriamente na questão da Vineyard, a importância do DNA, né? Qual a importância disso? Qual a importância de sabermos quem somos para entendermos o que estamos fazendo e para onde estamos indo? Isso é muito importante. Espera aí, o que eu sou? Que comunidade é essa? Nós estamos aí comemorando no próximo final de semana 5 anos de plantação dessa comunidade. E aí você pode fazer aí uma retrospectiva na sua cabeça. Quando é que você chegou aqui? Tem gente que chegou logo no começo, tem gente que chegou um pouquinho depois, tem gente que chegou bem depois. Mas se alguém pergunta para você assim, como é que é essa igreja que você está indo? Além desse nome esquisito que ela tem, Vineyard, e aí eu quero abrir um parênteses aqui. Se você acha complicado falar Vineyard, você pode falar assim, eu sou da igreja da vinha, eu sou da igreja do vinhedo, eu sou da igreja da uva, sei lá, não tem problema. É tudo isso, Vineyard é isso, tá bom? Então, se você não, esse nome é estranho e tal, tudo bem, é americanizado, é mesmo, não tem problema. Mas, além do nome estranho, que algumas pessoas não gostam, o que mais você pode falar sobre essa comunidade? O que é? Se alguém perguntar assim, vocês são batista? Assim, não. Então vocês são assembleianos? Também não. Então vocês são presbiterianos? Cara, não. Anglicano? Não. Sei nem o que é isso. O que você vai dizer? A comunidade que você acha, vocês são católicos? Tem uma cruz lá na frente. Vocês são meio católicos assim? Essas igrejas alternativas, né? Eu vi lá uma foto do seu pastor, ele é cabeludo, ele é doidão e tal. Não, nada disso não. O fato do cara ter cabelo grande quer dizer que ele é doidão, não. Mais ou menos. Então, o que você vai dizer que é? É importante saber quem nós somos. O que você está fazendo aqui? Por que eu estou aqui?
Cara, eu tava, só uma informação aqui, né? Quando eu estava fazendo ensino médio, um professor não vou dizer matéria, porque se eu dizer matéria eu vou me entregar, mas um professor, assim, tipo de serviço social, assim, sabe? Organização Social e Política do Brasil, ele passou um vídeo pra gente sobre religiões no Brasil. Era um vídeo da universidade, feito lá por professores da Universidade Federal aqui do Espírito Santo e tal. Eles pegaram o município de Vila Velha. Aquela época, que eu não vou dizer quanto, que eu não lembro, aquela época o município de Vila Velha já era o município que tinha mais igrejas no Espírito Santo. O município que tinha mais igrejas no Espírito Santo. E não só em números de denominações, né, mas em quantidade também. Então, no município que tem dezenas de denominações, centenas, talvez milhares de igrejas, por que você está aqui? Por que você veio para cá? É importante saber isso. É importante saber o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel aqui, por que eu estou aqui. Isso é importante para saber aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar. Quando a gente olha para trás, nós aqui da liderança olhamos para trás há 5 anos, tem um monte de coisa que nós alcançamos, que era o desejo do nosso coração lá há 5 anos atrás. Tem coisas que nós alcançamos que nós nem sonhávamos em alcançar. E nós alcançamos. Mas é bom saber de onde você partiu, aonde você quer chegar e esse caminho que você percorreu. Isso é importante. Isso faz parte do DNA. E aí eu trouxe uma definição do que é DNA, é uma definição aí da química, né, da biologia. É um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e que transmite as características hereditárias de cada ser vivo. Então o DNA, ele carrega nele características de um determinado indivíduo que ele apesar de ser único, apesar de ser autêntico, mas existem coisas nele que são semelhantes, que tem a ver com de onde ele vem, o tipo de alimentação, o tipo de formação, o tipo de povo que ele é, ok? Eu poderia, por exemplo, casado e morar no Japão, ok? Casei com a Ariana e fui morar no Japão. Os nossos filhos não nasceriam com os olhinhos puxados. Os nossos filhos nasceriam como eles são hoje mesmo. Essas belezuras aí que vocês estão vendo. Essas coisas bonitas aí que vocês estão vendo. Assim, não que os japoneses não sejam bonitos, são bonitos também, né? Mas eu quero dizer que o DNA, essa genética, essas características hereditárias são de família, são consanguíneos, são determinadas. E aí a importância da gente relembrar isso e trazer isso para o contexto de igreja. Na semana que vem nós vamos ter alguns amigos aqui de outros lugares. O pessoal do Rio vai estar aqui, principalmente que são os que estão mais perto, já confirmaram presença. E vocês vão ver que apesar de sermos diferentes, alguns mais carecas, alguns mais cabeludos, a Maíra estava aqui brincando com o Vicente aqui com o aplicativo, colocou uma barbinha nele, um óculos, pronto, virou o ministro da Vini, né? Carequinha, barbinha, de óculos, acabou. Tem careca, tem cabeludo, tem com pouco cabelo, com muito cabelo, enfim. Mas não é isso. Não são essas características estereotipadas, né? Todo mundo usa camisa xadrez e calça jeans. Não. Todo mundo usa o tênis da marca tal. Não. Mais do que isso, não é uma identidade visual, externa. É algo que é interno, é algo que vem do nosso coração. Você se identificar com uma família que é a sua. Isso é DNA. É você encontrar irmãos aqui que você não conhece. E quando você der um abraço e começar a conversar, você fala assim, nossa, esse cara parece que é da minha família. Não parece. Ele é da sua família. Ele é da sua família. A minha família é uma família muito grande, né? Meus avós paternos tiveram 14 filhos. E antes da minha vozinha paterna morrer, nós conseguimos fazer um aniversário dela. Não lembro se era 90 anos, 92... 90 anos da vovó, e vieram todos os primos, assim, nós contamos, quando a gente parou de contar, estava em 120 primos, né, sobrinhos lá do meu pai e tal, dos meus tios, e, gente, é muito engraçado, né, porque você olha para uma pessoa que você nunca viu, e ele está conversando igualzinho você, é assustador, gente, você fala assim, credo, eu sou assim, as pessoas andando e conversando, e de repente as pessoas confundiam, peraí, aquele ali é meu pai ou é meu tio?
A gente não sabe quem é quem porque as características não só externas, não só de fisionomia, mas o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se comunicar. Isso é família, isso é DNA. Então, a importância de nós relembrarmos isso. Mas para entender o DNA da Vineyard, é importante entender o que é a Vineyard, né? Passa adiante aí, por favor, João. Então, qual é a história? Que história é essa que nós estamos fazendo parte? Bom, a Vineyard começou, né, ela surge no movimento que foi chamado nos Estados Unidos de Jesus Movement, ou Movimento de Jesus, ou Companhia de Jesus. Foi um momento de reavivamento nos Estados Unidos, logo após aquele período de hippies ali, né, das pessoas lutando por liberdade, e aquela coisa louca, e o Woodstock, aquilo tudo, essa busca por uma liberdade, por uma coisa que transcendesse o normal, isso causou um grande vazio nessa sociedade, naquela juventude. E aí, de repente, o Espírito Santo começou a mover no coração de alguns jovens. Isso se tornou uma grande onda por todos os Estados Unidos. Jovens e adolescentes começaram a se converter, e os seus pais também. E isso foi um movimento muito grande, durou aproximadamente, não foi muito tempo, uns 6, alguns historiadores falam em 8 anos, menos de 10 anos com certeza, alguns falam em 5, mas o período forte foi de 1967 a 1973. Nesse período, ou logo após esse momento, surge então a Vineyard. Como outras igrejas, outras comunidades de fé surgiram nesse contexto. Isso não é uma coisa registrada apenas nos livros de história da igreja, né? Eu trouxe ali um recorte da revista Time da época, né? A Time, a Life, revistas de grande circulação dos Estados Unidos, pesquisaram e ficaram impressionadas com esse movimento. Que movimento é esse? Onde os jovens estão se metendo? Que busca é essa, né? E então foi um movimento realmente muito grande e que é comparado, né? Eu não sei se a gente pode comparar, mas comparado um pouco, talvez, com a sua expressão, com o grande avivamento do século XIX, lá no Reino Unido, né? Alguns não gostam muito de comparar isso, mas em termos de expressão, talvez ele tenha sido tão grande quanto, produzido grandes movimentos a partir disso, né? Seguindo então aí, próximo slide, por favor. A igreja surge, na verdade, em 1975, com aquele rapazinho, o primeiro desenho lá, a primeira foto, né? O lourinho ali, é o Ken Gillickson. Ele era um pastor que percebeu esse movimento e os jovens começaram a procurar igrejas, e ele começou a pastorear um grupo de jovens. E esses jovens foram se casando, foram tendo famílias, e a igreja começou a crescer assim, dessa maneira, dessa forma. O rapaz que está do lado dele ali, eu gostei dessa foto, é o Keith Green, que é um compositor e tal, tem uma história muito belíssima. Uma das canções dele nós cantamos aqui, Senhor Formoso Senhor Formoso faga face, eu quero ver. É do Keith Green, aquele rapaz que está do lado dele ali, cabeludo, barbudo. E abaixo está de novo ali o Ken Gillickson com o John Wimber, que ele não é o fundador, mas ele participou do primeiro movimento de se organizar uma associação de igreja chamada Vineyard. Então a igreja começa em 1975 e o John chega para a Vineyard em 1982, aproximadamente 82. E aí então começa esse movimento de plantação de igrejas e tudo mais. John Wimber, ele era um músico muito bem sucedido, ele era um produtor musical. Dizem que ele tocava bem, profissionalmente, 19 instrumentos. Ele havia já produzido vários artistas na Califórnia. Antes de se converter, um pouco antes de se converter, ele havia produzido, por exemplo, algumas bandas que tinham tocado junto com Beatles, feito a abertura de shows, né, nos Estados Unidos para os Beatles e tudo mais, e para outras bandas. Então ele era um cara bem sucedido na sua profissão, naquilo que ele fazia, porém era um cara extremamente violento, bêbado, drogado, e a sua família estava indo para a morte. E a sua esposa então conheceu um grupo de crentes e falou assim: por favor, me ajuda a salvar primeiro o meu casamento, depois tentar salvar o meu marido, porque se ele continuar nessa, eu acho que ele não passa dos 30 anos, ele vai morrer nessa tocada que ele está.
Então, o desespero da esposa, o clamor de uma esposa, dizendo, olha, eu acho que só Jesus mesmo para dar jeito nele. Então, eles começam a conversar e são acompanhados, enfim, e aí John Wimber se converte. E passa para o próximo slide aí. E nos primeiros 10 anos de convertido, ele se converte por volta dos anos 70. Nos 10 primeiros anos de conversão, ele começa então a buscar e a estudar incessantemente a palavra de Deus. Ele quer entender o que isso quer dizer, ele quer entender que Jesus é esse, qual a história desse Jesus, o que tem a ver o Antigo Testamento com o Novo Testamento, por que esse livro está ligado no outro livro. E ele começa a estudar, e ele fica impactado com o ministério de Jesus, o ministério de poder de Jesus. Como assim pisou nessa terra um cara que fazia essas coisas que esse cara fez? E mais do que isso, ele deixou discípulos que fizeram coisas assim como ele fez. E ele ficou então encantado. Imagina um cara de 30 anos que não tinha a menor noção do que era cristianismo, do que era o evangelho. Ele inclusive teve muitas dificuldades de adaptação nas comunidades locais, assim, cristãs, porque ele era um cara meio exótico, né? Um cara meio diferente, pensava um pouco diferente, e isso foi difícil para se adaptar nas comunidades convencionais. E nesse período de 10 anos, ele chegou a organizar e ter, periodicamente, 11 grupos de estudo bíblico, como se fossem 11 grupos caseiros se reunindo semanalmente. Queridos, a semana tem 7 dias. Como ele fazia isso, eu não sei. Mas ele tinha 11 grupos de estudo caseiro em que ele discipulava, ele pastoreava essas pessoas. Aproximadamente 500 pessoas. E ele ainda não era um pastor, ele não tinha uma igreja, sabe? Ele ainda não estava no movimento Vineyard, sendo um grande líder. Não, ele era simplesmente um cara apaixonado por Jesus. Um cara que entendeu que o caminho dele era um caminho de morte, e alguma coisa aconteceu, alguma coisa interviu na história dele, e ele mudou completamente o rumo da vida dele, e agora ele queria levar outras pessoas para esse mesmo caminho. Era só isso. Nas palavras do próprio John Wimber, ele dizia, eu sou apenas um gordinho tentando entrar no céu. Nada mais do que isso. Eu não sou um grande líder, não sou um grande orador, eu sou simplesmente um cara apaixonado por esse Jesus. Simples assim. E uma coisa que chamava a atenção de John Wimber como eu falei, essa questão do poder de Deus, do ministério de Jesus na vida das pessoas, transformando a vida das pessoas. Ele foi convidado a fazer parte de a liderar alguns seminários teológicos, por conta dessa facilidade dele de juntar pessoas. Ele era um plantador de igrejas nato, né? Abria a porta da casa dele e ficava ali na varanda, bebendo alguma coisa, e de repente ele era motoqueiro também, andava de Harley. Olha aí, Hudson, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Andava de Harley, e aí ele estacionava a Harley dele na porta da casa, e ficava ali com a porta aberta, bebendo alguma coisa ali no calor da Califórnia, e de repente um grupo de motoqueiros passava, via a moto, assim, vamos ver de que motoclube é esse cara? Aí quando parava, de que motoclube você é? Ele falou assim, rapaz, eu sou de um motoclube muito doido. É um negócio que a nossa viagem é só de ida, a gente nunca volta. Mano, que história é essa? Conta pra gente aí que a gente quer entrar nesse motoclube aí. E aí começava. Esse cara era muito fora da curva, assim, ele não era muito convencional. Então as pessoas começaram a chamar o John Wimber para dar palestras e seminários sobre plantação de igreja, crescimento de igreja, né? Mesmo ele não sendo muito convencional, assim. Mas o que ele estava interessado mesmo, e aí ele encontra os escritos de George Led, e George Led começa, esses escritos de George Led que falam a respeito do poder do Espírito Santo, o que movia Jesus, o que fazia Jesus curar as multidões, e onde ele dizia, eu estou ligado ao Pai, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Esse tipo de expressão, John Wimber começa a mergulhar para entender o que isso quer dizer, o que significa ser de fato guiado pelo Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, fazer como Jesus fazia. E ele começa a mergulhar nessa história, e então a igreja começa a passar, a igreja dele, o grupo que estava com ele, começa a passar por um outro processo de reavivamento. Não mais agora um processo de conversão, de arrependimento de pecados, de entender que estava com uma vida indo para o inferno, indo para a morte, e agora estou com a minha vida aonde o Senhor quer que eu esteja. Não só isso, mas agora, qual o propósito de Deus na minha vida? O que o Espírito Santo vai fazer comigo? Então, John Wimber começa a ministrar à igreja a respeito dessas coisas. E aí, a próxima, por favor. Aí, volta um pouquinho só. Volta só a próxima. Ali, alguns encontros, né? Ali um batismo.
né, para os irmãos terem ideia, uma foto meio esquisita assim, né? Até hoje em dia, a gente imaginar um batismo daquele jeito, um cara sem camisa, numa praia e tal. Você pode pesquisar na internet lá, batismo da Vineyard, de década de 70 e tal, você vai encontrar essas fotos. Não só da Vineyard, tem uma outra igreja que o John também fez parte, a Calvary Church, que também foi uma igreja que ele participou muito no começo da sua caminhada, ajudou bastante o crescimento dessa comunidade. Próximo, João, por favor. E aí, ele tem então um encontro, isso é muito marcante, no Dia das Mães, de determinado ano, a igreja, lá os jovens e tal, algumas pessoas convidam um rapaz para ministrar no Dia das Mães, no culto da manhã, que era o culto que tinha menos pessoas. E esse rapaz chama-se Lonnie Frisbee. Então, o Lonnie vai lá ministrar, pregar num culto de manhã, tipo esse aqui. É o culto que tinha menos pessoas na igreja. Então deram essa oportunidade para esse cara. E esse cara era um cara que já estava vivendo uma outra experiência com Deus. Esse cara estava vivendo um outro nível, assim. Esse cara dá uma palavra simples, ele lê um texto bíblico simplesmente, faz uma pequena explanação da palavra e ele fala assim: nós vamos orar. E ele faz apenas uma única oração com uma frase, dizendo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Ele ficou por alguns minutos orando assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E aquele culto, que era o culto da manhã, que era um culto bem com pouca expressão, aquele culto foi acabar por volta das 8 horas da noite, 7 horas da noite. Porque aquela oração simplesmente transformou a vida daquelas pessoas. Eu sei que é complicado talvez até acreditar nisso, né? Pensar que isso pode acontecer. Humanamente falando, de fato, isso não é muito difícil acontecer. Se nós, de alguma forma, forçarmos a barra aqui, né, como indivíduos, vamos fazer aqui um culto bem espiritual, não sei o que, é bem possível que isso não aconteça. Mas eu quero que você entenda que há um desejo do Espírito Santo de Deus em ministrar os nossos corações. Sabe, entenda isso. Não é o meu desejo. Muito mais do que o meu desejo de que o Espírito Santo toque a sua vida e transforme a sua vida e cure você de alguma enfermidade, que transforme a sua vida, que mude a sua cabeça, muito mais do que um desejo meu, entenda, há um desejo do Espírito Santo de Deus em fazer isso. Sim. Há um mover do Espírito Santo. Quando Jesus dizia assim: eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer, Jesus estava falando exatamente disso. Há uma obra que já está sendo feita pelo Espírito Santo na vida das pessoas. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Então o Espírito Santo de Deus já está se movendo no coração das pessoas. O que a gente faz é simplesmente pedir ao Espírito Santo que manifeste então essa obra, essa graça, essa glória na vida das pessoas. Simplesmente isso. Então essa experiência marcou a vida de John Wimber, e ali começa então aquilo que seria um dos pilares do movimento Vineyard. Ali começa um dos pilares do movimento, que essa expressão que está no último slide ali, que virou, eu coloquei umas imagens nossas, né? Agora a gente está fazendo parte dessa história, e isso é que é bacana, né? A gente pensar, nós vimos imagens ali de 30, 40 anos atrás, onde não tinha onde não existia internet, onde não havia lugar para você depositar a sua foto, a sua imagem, o seu texto na nuvem para ficar lá armazenado. Então, eu fico imaginando o que contarão, o que falarão, o que dirão da nossa história daqui a 30, 40 anos. Quem vão ser as pessoas que vão estar nos slides daqui a 30, 40 anos, se o Senhor não nos buscar antes? Então, queridos, eu fiz questão de colocar uma foto da nossa comunidade. Foi um encontro lá no sítio Esperança, Recanto Esperança, lá na Mara de Fabiano. Se você não foi, puxa, nós vamos ter outros, tá? Não perca não. E ali o nosso grupo, ali a nossa administração lá em Mogi, quando nós somos reconhecidos no movimento. E aqui o culto, das primeiras reuniões, quando nós chegamos aqui. Olha como que já está diferente, olha o palco como era, olha a tela. Enfim, era diferente, né? Como nós já estamos fazendo história, apesar de pouco tempo, nós já temos uma pequena história para contar, sabe? E o que é um dos pilares que eu estava falando para vocês, aquilo ali,
nós buscamos mesclar o melhor das tradições evangélicas com foco no caráter de Cristo, na obediência às Escrituras, com o melhor das tradições pentecostais e carismáticas de acolher o poder do Espírito Santo nas vidas, ministérios e atos de serviço. Esse é o DNA da Vineyard. É a gente entender que não é sem propósito que o Espírito Santo move na vida de alguém, que cura alguém, que estabelece a vida de alguém. A ação do Espírito Santo na vida de alguém, ela tem um propósito, ela tem um fim, ela tem uma determinação. E a gente entende isso não apenas intelectualmente, não observando os fatos, mas a gente entende isso à luz da Bíblia, da palavra. Nós não buscamos referências para entender a ação do Espírito Santo numa referência de algum escrito, de algum livro, de alguma coisa. Nós procuramos isso na Bíblia. A Bíblia nos referenda, a Bíblia é a nossa referência bibliográfica para esse trabalho que é a nossa vida, para esse trabalho acadêmico que nós vivemos todos os dias, essa experimentação que é a nossa vida. Eu quero terminar, antes da gente ter um tempo de oração. Eu estava contando no carro, vindo para cá, uma das experiências. Esse tempo que eu estou estudando esse tema, eu comecei a buscar vários vídeos na internet, vários textos e tal. Você vai encontrar, irmãos, eu preciso fazer esse alerta aqui. Você vai encontrar muita gente dizendo muita barbaridade a respeito do movimento Vineyard. Você vai encontrar a gente dizendo, por exemplo, que esse é um movimento que trabalha com ocultismo. Você vai encontrar a gente dizendo que John Wimber ele fazia regressão nas pessoas. Bom, existem sempre coisas boas e coisas ruins do avanço tecnológico. Uma das coisas ruins são essas fake news, né? São essas notícias mentirosas. Então, muito cuidado com tudo que você vai ler. Tem um filtro muito sensível para tudo que você vai encontrar. Mas eu encontrei a história de um irmão, um pastor anglicano da Inglaterra mesmo, lá da rainha, lá das terras da rainha, que por volta dos anos 80, a igreja dele, ele não era pastor ainda, ele era um professor de uma das universidades lá do Reino Unido, e a igreja dele recebeu o John Wimber como equipe de irmãos para ministrar um tempo lá. E esse cara, por ser de uma igreja tradicional, como a igreja anglicana, uma igreja que é muito, muito forte no estudo bíblico, assim, mas que não tem características de uma atuação do Espírito Santo nas suas reuniões normais, assim, né, tradicionais. E o John Wimber estava ministrando lá, ele foi ministrar para um grupo de líderes, aproximadamente umas 50, 70 pessoas. Esse cara estava lá. Ele falou que foi de manhã, num salão pequeno, e na primeira parte da palavra, na primeira parte da ministração, ninguém entendeu nada do que o John Wimber falou. Eles fizeram um intervalo no meio do dia para fazer um coffee break, para tomar um cafezinho e tal, e voltar. E ele falou que o comentário nas mesas era o seguinte: o que esse cara está falando? Onde esse cara quer chegar? Não estamos entendendo nada. Por que o pastor trouxe esse cara aqui? Não tem nada a ver com a gente isso. Meu Deus, que perda de tempo. Perdemos uma manhã inteira. O comentário era esse em todos os líderes. E aí eles voltam. Quando eles voltam para o salão, a equipe não estava mais sentada nas primeiras cadeiras, eles estavam em volta do salão, em volta das cadeiras, e todos se sentaram. E o John Wimber falou assim: enquanto vocês estavam lá lanchando, nós tivemos um tempo de oração, e nós pedimos ao Espírito Santo que revelasse algumas situações para que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos agir de acordo com a ação do Espírito Santo. Ok? Todo mundo ok. E aí ele pediu para que cada pessoa da equipe compartilhasse o que o Espírito Santo tinha comunicado ao seu coração. E o primeiro cara que compartilhou falou o seguinte: olha, enquanto nós estávamos aqui orando, vejam, eles estavam sentados na primeira fileira, eles não viram as pessoas que estavam atrás. E ele falou assim: eu orei e o Espírito Santo me mostrou uma pessoa que sofre de dores de coluna até hoje, porque ele sofreu um acidente aos 9 anos de idade. Ele caiu, não sei se de uma escada ou de uma cerca, ele caiu, se acidentou, e esse mal acompanha até hoje. E esse cara que é o autor do livro, que eu esqueci o nome agora, ele falou que um colega dele, amigo dele, do lado,
deu um pulo e começou a chorar, falando: sou eu sou o garoto que caí. Eu sou o garoto que estou aqui à base de remédios, que não aguento mais a minha dor na coluna. E ele foi lá na frente e ele simplesmente orava, falando: Senhor, completa a obra que o Senhor já começou. E aquele rapaz foi curado. E ele falou que aquela reunião, que não tinha o menor propósito, ninguém estava entendendo nada, demorou por horas e horas até que eles orassem por todas as pessoas. Então, por que eu estou contando essa experiência? Porque quando eu li isso essa semana, isso me marcou muito. Nós aqui no Brasil, principalmente, aqui no Espírito Santo, talvez aqui em Vila Velha, reduzindo mais ainda, nós que já participamos, eu, por exemplo, que já participei de movimentos pentecostais, eu sei que muitas vezes há um estereótipo, assim, há uma coisa que muitas vezes chama muito mais atenção pelo barulho ou pela estética, pelo movimento que está acontecendo, do que propriamente pela ação do Espírito Santo. Mas nós não podemos negar que há a ação do Espírito Santo. Nós não podemos negar que, mesmo nesses movimentos, que talvez possa haver um pouco de imaturidade, vamos chamar assim, talvez as pessoas não tenham muito entendimento do que está acontecendo e se empolgam um pouco, talvez, mas nós não podemos negar a ação do Espírito Santo nos dias de hoje. Isso é um DNA da nossa comunidade. Nós cremos na contemporaneidade do Espírito Santo de Deus. Nós cremos nos dons espirituais. Não só o dom de línguas, não só o dom de discernimento, dom de cura, dom de maravilhas, dons de milagres. Nós cremos. Nós somos uma comunidade de fé que acredita nisso. Nós cremos na oração de uns pelos outros. Nós cremos que nós já vivenciamos orar por pessoas aqui e elas serem curadas. Nós não podemos minimizar isso, nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos deixar de contar essa história de geração em geração. Eu achei muito legal uma ação do Roberto de fazer uma canção contando a história da mãe dele. Sabe por quê? Um dia o Felipe vai ter filho. E o filho do Felipe não vivenciou a história da sua bisavó, mas vai ter lá um registro. Ele pode perguntar assim: pai, que história é essa? O que aconteceu com a bisavó? E aí o Felipe vai ter a oportunidade de ministrar no filho dele, neto do Roberto, bisneto de Dona Marisete, o milagre que Deus fez na nossa casa. Isso é evangelismo geracional. Quando o meu pai conta a conversão do meu avô, isso motiva a minha fé. Porque até o meu avô, a nossa família era uma família perdida. E aí eu vejo hoje na nossa família, nas gerações que vieram depois do meu avô, pessoas que são totalmente entregues, como nós cantamos aqui, entregaram a sua vida ao Senhor e deixando Ele cuidar de tudo e serem conduzidas pelo Espírito Santo. Nós não podemos deixar de relembrar essas histórias. Não importa se a nossa comunidade não é uma comunidade histórica que tem 30, 40 anos. Sim, nós temos 5 anos, mas nós vamos relembrar isso sempre. Relembrar de quantas vezes nós oramos por pessoas aqui que estavam em depressão, tristes, amarguradas. Quantas vezes as pessoas ligaram para nós, ligaram para mim, ligaram para o Marcos, ligaram para a Ariana, para a Luciana, dizendo: ore por mim, eu não estou aguentando. E a gente ali no telefone faz uma oração e do outro lado a pessoa começa a chorar e diz: eu estou muito melhor, pastor, muito obrigado. E eu falo aqui: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Foi uma ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele continua se movendo em nosso meio. Nós não podemos minimizar. Não podemos achar que são poucas as coisas que o Espírito Santo está fazendo. E eu quero nessa hora pedir que você, mesmo sentado, fechasse os seus olhos. E nós vamos orar. E nós vamos orar nessa hora. Eu quero orar para que o Espírito Santo, que já está movendo em você, o Espírito Santo que está agindo no seu coração, na sua vida, que possa haver uma manifestação da glória de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós.
vem ministrar nos nossos corações, vem curar a nossa alma, curar o nosso corpo, as nossas enfermidades. Não há nada que possamos esconder do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Mas continue com seus olhos fechados. Fique de pé. Se algo nessa manhã, em qualquer momento, se algo nessa manhã falou muito forte ao seu coração e você deseja receber uma oração a respeito disso, para que você possa compreender a ação do Espírito Santo na sua vida, quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar por você.